Fala, Mobralzeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Que demais! E vamos falar agora sobre a situação do nosso querido Daniel Alves, né? Jogador de seleção brasileira, jogador de São Paulo, jogador do PSG, jogador do Barcelona. Um grande atleta que passou aí por vários e vários clubes, né? Inclusive a nossa seleção brasileira, representou a nossa seleção brasileira aí por alguns anos. Acredito que tenha disputado umas 2 ou 3 Copas do Mundo, acredito mais ou menos isso. E nos deparamos aí com uma situação muito peculiar, né? Que foi a absolvição do nosso Daniel Alves, nosso querido Daniel Alves. Então, vi uma galera comentando, dizendo que a justiça não foi feita, que a vítima, né, a moça lá da Espanha, né, ou que sofreu aquele crime lá na Espanha, não sei qual é a nacionalidade dela, mas eu sei que o fato aconteceu lá numa boate na Espanha. Muita gente falando de que a vítima, ela, né, acabou perdendo aí o seu direito, né, de justiça, na justiça. Mas eu trago aqui algumas informações, inclusive eu peguei, fazendo algumas pesquisas, eu peguei aqui uma entrevista, né, uma reportagem, justamente de uma advogada criminal, que comentou aí essa situação, né, essa decisão do colegiado lá da Espanha. Inclusive esse colegiado é composto por 4 juízes. Desses 4 juízes, 3 são mulheres, tá? 3 são mulheres. Então, assim, é algo de se estranhar. Se estranhar no sentido de, a justiça não foi feita. Então, Daniel Alves, ele foi absolvido porque ele tem dinheiro, porque ele é rico, porque ele é milionário. A vítima é que acabou aí ficando no prejuízo, tá? Então, não, pessoal, não. Não é bem assim. A gente vai comentar sobre isso. E durante essa entrevista, eu vou mostrar a vocês que, de fato, para você condenar uma pessoa, as provas, ela tem que ter um poder muito grande de convicção. Não pode ter uma prova. Não, mas aí o relato da vítima é mais do que o suficiente. Não, nem sempre. Tem que ter provas, testemunhas, vídeos, filmagens, até o próprio exame, né? O exame de corpo de delito que é feito na vítima conta também como prova. E aí o motivo da absolvição, pelo que eu entendi, é de que não houve elemento suficiente para condenar o jogador, tá? Ou contradição da própria vítima, ou o que ela falou não batia com as provas que foram apresentadas. Então, pelo que eu vi, foi mais ou menos isso, tá? Mas o que me chama muita atenção, e é justamente o que eu queria compartilhar com vocês, é justamente essa entrevista na Band, de uma advogada criminal, que comentou sobre os casos dos jogadores Daniel Alves e Robinho. Não vou entrar no mérito de Robinho, sabe? Certo? Até porque Robinho, ele já foi condenado. Ele foi condenado na Itália e está pagando pena no Brasil, certo? Então não vou comentar o caso de Robinho, até porque foi provado, comprovado. E, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Vamos falar aqui sobre a questão do Daniel Alves, beleza? Então, vejam, pessoal. Vejam e tirem as conclusões de vocês. Certo? Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, né? Eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda no crescimento do canal, pessoal. Então nos dê essa moral. Tem uma galera que está visualizando os vídeos, mas não está deixando like, não está se inscrevendo no canal. E isso prejudica o crescimento do canal. Então eu peço para que vocês nos ajudem, dê essa moral, tá? Nos dê essa moral. A gente vai estar postando vídeos aqui com muita frequência. Eu tenho uma meta de postar pelo menos um dia. De postar pelo menos um vídeo por dia, tá? Então, mais cedo eu postei aí sobre a entrevista do Oruan, lá com o Roberto Cabrini. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da sentença ou da decisão que absolveu aí o jogador Daniel Alves, beleza? Então vamos lá. Hoje mais cedo, eu pelo menos fui pega de surpresa com a Justiça da Espanha absolvendo o ex-jogador Daniel Alves pela condenação por estupro. Eu vou começar com esse assunto, agora com a Adriana Fizoia Durso, que é advogada criminalista, mestre em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Doutora, eu fui pega de surpresa porque pelo que eu li... Pessoal, até agora,
uma advogada que entende muito do assunto, tá? Foi até interessante a própria emissora colocar uma mulher para falar sobre o caso, né? Até para evitar aquele... A gente sabe que tem, né? Aquele mimimi, porque um homem, né, falando sobre a questão da decisão da justiça em absolver aí Daniel Alves. E aí já gera a história do machismo, né? A mulher é a vítima e não tem ninguém para defender a vítima. Veja, é uma mulher que vai falar sobre a questão do julgamento do Daniel Alves. Então, muito importante isso aqui também, tá? Li da notícia, fala que a justiça disse que não teriam provas suficientes para condenar Daniel Alves. Eu queria entender como assim não tem provas suficientes? Porque a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, em que a nossa voz, ela vale como prova, e aí o que está sendo acusado é que tem que provar o contrário, provar que não cometeu nenhuma agressão. Não é igual na Espanha, porque me lembro dela falando no dia, não esperando nenhum momento, ela vítima, recusando qualquer tipo de acordo, tem a polícia que ela vai na mesma noite fazer os exames, o segurança, as imagens, inclusive, de dentro da casa noturna. O que aconteceu no meio do caminho para essa reviravolta, doutora? Boa tarde. Bom, primeiro, é nítido, né, que essa jornalista ela já tinha condenado o jogador antes mesmo do processo, tá? É nítido. Você vê que ela já falou, ela já deu todo o enredo, né? De toda a situação de que, peraí, eu fui pega de surpresa. Como assim o cara foi absolvido? Mas como? Se a mulher falou, se tinha prova, se tinha filmagem, se tinha testemunha, se tinha tudo. Como assim ele foi absolvido? Veja, essa senhora, não sei o nome dela, provavelmente aí alguma apresentadora de algum jornal da Band, mas ela já tinha lá o seu pré-julgamento. Então, por ela, Daniel Alves já estava preso, sem passar por um processo criminal, tá? Vamos lá. Bem-vinda. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem e nos acompanham nesta tarde aqui na Band News TV. O que aconteceu? O que aconteceu neste caso especificamente foi a anulação da condenação do Daniel Alves. Por quê? Porque, num primeiro momento, os juízes, e aí foram 4 juízes, dentre eles 3 mulheres e um homem, é importante a gente mencionar isso, porque podem falar, foi uma decisão machista, foi uma decisão injusta, porque foi tomada apenas por homens, mas na verdade foi uma decisão tomada por 3 mulheres e um homem, 4 juízes lá do tribunal na Espanha. Veja, a doutora ela deixou bem claro, para evitar, né, a questão do machismo, ela enfatizou que a decisão foi tomada por um colegiado em 4 juízes, sendo que dos 4, 3 eram mulheres. Para evitar justamente essa questão do foram homens que absolveu o jogador, provavelmente todos eles são machistas, né, se fossem aí no caso 3 homens e uma mulher, né? Os 3 homens votaram pela absolvição e uma mulher foi a favor, né, da condenação. Então houve machismo. Não, veja, o contrário, ela deixou bem claro. Foram 4 juízes, sendo que 3 eram mulheres e apenas um homem. Lembrando, pessoal, foi unânime, tá? Os 4 foram a favor da anulação da sentença, beleza? E eles entenderam que houve, neste caso especificamente, a insuficiência de provas para sustentar uma condenação criminal. Isso ocorre também no Brasil. Quando há uma insuficiência de provas, o indivíduo deve ser absolvido. Parece, à distância, que as provas estavam muito bem, subsidiando muito bem a condenação anterior. Só que agora, através da análise do tribunal, o tribunal concluiu que houve uma diferença muito importante no relato da vítima e no que as imagens das câmeras estavam falando. Não batia o que ela falava com o que estava sendo mostrado nas câmeras. Isso trouxe uma falta de confiabilidade. E aí, o tribunal fala da diferença entre a credibilidade e a fiabilidade, que a credibilidade é subjetiva, mas a fiabilidade ela é objetiva e ela pode ser verificada. E neste caso não se verificou. Então, nesse sentido, eles anularam a sentença por conta também de uma situação onde a vítima negou uma prática sexual que depois veio a ser confirmada através do exame de DNA. Então, são detalhes que foram afastando essa confiabilidade da palavra da vítima e que não, segundo o tribunal, não sustentam a condenação e de maneira que trazem uma incerteza acerca da existência ou não do consentimento da vítima, no caso do Daniel Alves. Simples assim. É muito simples. Então, se não tem prova suficiente para você condenar uma pessoa, acabou. Essa pessoa ela vai receber ali a sua liberdade, né? Ela não vai mais ser condenada, ela não vai ser penalizada. Isso acontece no Brasil também. Aqui no Brasil,
nesses casos em que não há elemento suficiente para condenação, o réu ele é absolvido. Simples. A mesma coisa acontece na Espanha. Então, o que a doutora acabou de falar é o que a lógica é justamente essa. Aqui no Brasil funciona da mesma forma. Então, se não tem prova suficiente, então se a vítima ela relata uma situação, mas ela não consegue comprovar aquilo que ela está falando, veja, diante de situações em que há a dúvida, você vai absolver o réu. Como foi feita, foi anulada a condenação. Isso acontece no Brasil também, pessoal, não é só lá na Espanha não, aqui também funciona dessa forma. E o discurso dele de antes ser ligado a essa relação sexual e depois ser admitido e daí diz que foi consensual. Isso não conta também ele ter sido contraditório no depoimento dele? Tá, pegando por esse gancho, ele foi contraditório? Sim. Ele foi contraditório sim. Primeiro ele disse que não conhecia, depois ele disse que conhecia, mas não teve nenhum contato, depois ele acabou assumindo que teve contato. Certo, foi contraditório. Mas, segundo a defesa dele, Daniel Alves, isso se deu porque ele estava numa posição de homem casado. Então ele, para resguardar o casamento, ele acabou dizendo ali que não conhecia, depois que conhecia, mas não teve nada, depois acabou tendo, de forma consensual. Então, foi contraditório ele? Foi contraditório. Isso poderia pesar contra ele? Sim, claro. Isso poderia pesar contra ele, mas diante do que a vítima, né, falou, ela também foi contraditória. Ela não conseguiu sustentar. E aí eu já quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou dizendo que ela inventou, eu não estou dizendo que o jogador ele é inocente, nada disso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que diante dos fatos, ela, no caso a vítima, né, a suposta vítima, alegou uma situação em que ela não conseguiu provar. Então só o fato dela verbalizar, informar o que aconteceu, não é o suficiente para poder condenar uma pessoa. Não é o suficiente. Então ela tem que provar o que ela está dizendo. E de fato, como a doutora acabou de dizer, foi um entendimento da corte lá da Espanha de que ela não conseguiu dar credibilidade naquilo que ela estava falando. E isso pesou a favor do jogador. Na verdade, o Daniel Alves também apresentou 3 versões em relação a essa situação. Primeiro, ele nega a relação sexual e fala que não teve qualquer contato com ela. No segundo momento, ele fala que estava no banheiro e que ela entrou, mas que ele não fez nada, não teve contato com ela. E no terceiro momento, ele admite a relação sexual, mas fala que o sexo foi consentido. Então, realmente, também, a tese de defesa, assim, do Daniel, a que prevaleceu foi, afinal, que ele admite que teve uma relação sexual com ela, e as provas levam a isso, mas a questão, que é uma linha muito tênue, é a questão do consentimento, que vai ser verificado para você falar se é uma mera relação sexual ou se foi um caso de estupro. Tem a questão também que acabou até viralizando e chamando a atenção, que ele fala no depoimento, que ela diz pra ele, não, para. E ele diz que tinha entendido, não para. É por isso que eu tô falando que a gente acaba sendo pega de surpresa, porque ele mesmo em depoimento disse, olha, não, eu não entendi que era não, para. Eu entendi que era não para. E aí eu começo a olhar essas partes do depoimento, doutor, e aí é que ficam as entrelinhas tentando entender justamente o que aconteceu depois de 2 anos preso, entenderem agora que, olha, não, agora a partir desse momento ele é inocentado. E aí eu acabo pensando também, e aí lhe pergunto, como provar? Porque assim, a gente sabe que mulher é vítima de vários tipos de violência, e aí como provar aqui no Brasil, porque as leis são diferentes mesmo. Só que uma delas, que é a violência sexual, nem sempre precisa ser de um desconhecido. Muitas vezes pode ser do próprio companheiro. Pode ser de uma pessoa que esteja conhecendo numa balada, tenha ido junto com essa pessoa. É como a gente fala, não é não. Ah, mas foi pro motel. Pai, chegou lá, ela desistiu, ela disse que ela não quer. Mas ela foi até lá porque até então ela estava conhecendo essa pessoa. Ou um marido, um namorado, em que ela diz, não, eu não quero. Acaba sendo um estupro, entre aspas, menos violento, de usar a força física, porque nem sei como é que a mulher fica nesse meio do caminho. Como provar nesses casos? Como a mulher consegue aqui no Brasil provar nesses casos que ela foi vítima de violência sexual, que ela foi estuprada por um namorado, por um companheiro, por uma pessoa que ela saiu, que ela foi até um local, foi até a casa dele, naquele momento ela não queria. Como a mulher prova esse tipo de violência, doutora? Realmente a prova de... De fato é uma pergunta muito, muito pertinente, tá? E aí realmente, nessa situação em que lá na festa, lá no banheiro, a mulher disse, não, para. E o atleta entendeu, não para. Realmente é complicado de você mensurar qual o sentido da coisa, né? Porque uma vírgula, se fosse por escrito, uma vírgula deixaria claro se era não para ou se era não para.
bastava uma vírgula. Mas verbalizando, realmente fica uma coisa meio que... E aí? Né? O que é que ela está querendo dizer? Gente, é complicado. É complicado. Né? A pergunta da repórter, da entrevistadora, né, no caso, realmente é pertinente. E aí, como é que faz para se provar, né, que houve realmente algum tipo de violência, não houve? Inclusive, tem até a questão agora recente da Juliana, né? A assistente de palco lá do The Noite, que é o programa lá da Danilo Gentili, da questão do suposto crime praticado aí pelo Otávio Mesquita, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também. O que dá a entender é de que é algo muito subjetivo. Vai depender da situação, da circunstância, do comportamento de ambos. Realmente é complicado. Crimes sexuais é uma prova um pouco mais difícil de ser feita. Quando eu sempre dou o exemplo de que um crime sexual ele não é cometido ao meio-dia no meio da Avenida Paulista. Exatamente. É justamente o que a doutora acabou de falar. Não é uma coisa muito simples, né, de você mensurar. Via de regra. Ele é cometido entre 4 paredes, onde só estão presentes vítima e a pessoa que vai cometer o crime. Então, nesse sentido, realmente a prova não é uma prova fácil de ser feita, mas a palavra da vítima ganha uma especial relevância. Só que essa palavra ela tem que ser corroborada com outros elementos. A partir do momento que a vítima fala que estava numa casa verde e amarela e que estava vestido vermelho e que não houve consentimento, e depois as câmeras provam que a casa era azul, era um apartamento, não era uma casa, e que o vestido dela, ela nem estava de vestido, ela estava de shorts, a palavra dela perde essa força, perde a confiabilidade. Então, acredito que o que aconteceu especificamente neste caso foi isso. A palavra dela tinha uma certa relevância, como sempre tem a palavra da vítima nos crimes sexuais, mas com as incongruências que foram sendo demonstradas de acordo com as demais provas dos autos, houve uma perda de confiabilidade. No que diz respeito ao consentimento, a gente tem que explicar que não é toda relação sexual que é um estupro. A relação sexual consentida, ela não é um estupro, desde que esse consentimento fique muito claro. O consentimento, você usou um termo que eu vou repetir, feito nas entrelinhas, não serve, né? Aquela coisa, não, meio não sim, tal. É difícil também para a pessoa que está ali numa situação de, às vezes, sedução e tal, saber se a vítima, se a mulher está querendo ou não aquela relação. Então, a negativa do consentimento não tem que ser um não firme, tem que ser não quero, deixar claro que ela não quer. E assim, estando clara a negativa do consentimento, se o ato sexual, seja ele uma relação sexual, um ato libidinoso, é praticado, aí sim estamos diante de um estupro. Então, a ideia é que esse consentimento fique muito claro, mesmo quando a gente fala em relações amorosas, mesmo quando a gente fala em namoros, em uniões estáveis, em casamentos, não é não, mesmo numa relação conjugal. O difícil é que para a mulher é sempre muito difícil conseguir ter essa voz ouvida, ou essa prova, ou essa condenação com esse não é não. Agora, no caso... Então, pelo que a doutora acabou de falar, né? De fato, o que ajudou ali na defesa do jogador é justamente isso. É você não conseguir sustentar aquilo que você falou. É que nem um celular. Seu celular é roubado. Então você chega na delegacia e diz, eu fui roubado, roubaram meu celular. Aí o delegado pergunta, beleza, mas qual é a marca, o modelo do seu celular? Eu não lembro. Tá, mas seu celular tinha capinha? Não, tinha capinha. Tá, mas e qual era a cor da sua capinha? Eu acho que era verde. Peraí, você acha? A capinha do celular que você usa, você não sabe qual é a cor da capinha do celular, você não sabe a marca do seu celular, você não sabe o modelo do seu celular. Peraí, você foi roubado aonde? Eu fui roubado numa rua ali próxima, assim e tal. Tá, beleza, mas sabe mais ou menos o bairro? Não sei, você viu a pessoa que ele roubou? Não consegui reparar direito não. Veja, é uma coisa que fica difícil de você ajudar, né? Pô, a pessoa roubaram o celular da pessoa, a pessoa não sabe nem a cor da capinha do celular dele, ou se tinha capinha, ou qual era a marca do celular, qual era o modelo do celular, nada. Então assim, veja, não adianta você, no caso do exemplo que eu tô dando, de que o seu celular foi roubado, se você não sabe sequer qual é a marca, qual é o modelo e qual é a capinha do celular. Fica difícil de você sustentar de que você realmente foi roubado, e que o celular roubado foi o seu. É mais ou menos o que a doutora quis trazer aí em relação ao caso dessa moça, né? No caso do Daniel Alves, doutora, então a justiça entendendo que ele é inocente, ele não deveria ter ficado preso naqueles 2 anos que ele ficou. Ele pode entrar com algum recurso, enfim, o que acontece com ele a partir de agora? Que ele vai dizer que a imagem dele foi manchada, que ele ficou longe da família, que ele ficou preso, disseram que ele emagreceu muito quando ele estava na cadeia, enfim. O que tem aí nas mãos dele agora para encarar a justiça? De fato, ele teve um prejuízo muito grande. Inclusive, ele está ajuizando aí uma ação contra o clube lá do México, que ele estava jogando, né? Eu acho que era o Pumas do México, ou era o Tigres do México, não sei.
era o Clube do México. Ele entrou com ação contra esse clube, ele já está movendo uma ação aí contra esse clube, né? Então, assim, se de fato manter a anulação da condenação, obviamente que ele vai ter aí elementos para ajuizar aí, por exemplo, contra a corte da Espanha, né? Contra o clube que o demitiu, sem justa causa, enfim. É complicado. Diante dessa situação, é uma reviravolta muito relevante, principalmente para ele, né? Que realmente ele foi prejudicado, a sua imagem foi prejudicada diante de toda essa situação, inclusive quase perde o casamento. Eu acredito que ele tenha voltado para a esposa perdoou, enfim. Mas houve um dano, né, aí em relação à sua vida pessoal e profissional, sim. Agora o que vai ser feito, provavelmente ele vai tomar alguma providência para ser ressarcido diante dos danos que foram provocados com essa prisão, com uma primeira condenação. Se isso realmente tratar-se de um erro judiciário, se essa decisão do Tribunal da Espanha transitar em julgado, ele pode sim tomar providências nesse sentido. Agora a gente vai ficar aguardando, inclusive, porque a gente tem as diferenças, isso é bom a gente falar também, por mais que a gente esteja falando de Daniel Alves, que é brasileiro, a gente tem a diferença da justiça do Brasil e a justiça da Espanha. Inclusive, esse caso acabou ganhando muita força, justamente por uma lei nova na Espanha, que foi depois de um estupro coletivo, em que esses estupradores não foram condenados, pelo contrário, eles foram inocentados, e aí as mulheres foram às ruas da Espanha justamente em busca de uma mudança nas leis para que elas possam ter voz, para que estupradores sejam condenados. E aí muito se falou, inclusive, que o caso Daniel Alves estava, assim, sendo usado como exemplo de a lei funciona. Só que aí virou essa contradição e não sei nem como é que fica daqui pra frente a lei na Espanha, né? A gente já tem a sala digital, gente? Tá. Só então, enquanto a gente tá com a sala digital, tem algumas perguntas sobre Daniel Alves, explica enquanto isso, por favor, doutora, a diferença dessa lei na Espanha e da lei Maria da Penha que protege as mulheres aqui no Brasil. Bom, a Lei Maria da Penha, ela é a terceira melhor legislação internacional, no âmbito mundial, a respeito da proteção. Ela traz uma proteção integral às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Quando a gente fala nesse crime, especificamente de estupro, ele não está previsto na Lei Maria da Penha. Ele está previsto no Código Penal, no artigo 213, tá? O que a Lei Maria da Penha vai trazer é a previsão da violência sexual no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e aí, decorrente dessa violência sexual, nós teremos o crime de estupro. Vamos fazer o seguinte, a sala digital não tá pronta ainda. Vamos passar pro caso do Robinho? A gente tem uma arte, deixa eu colocar aí também pra você. Então, pessoal, aí no caso do Robinho, né? No caso do Robinho, a gente não vai entrar nesse mérito, até porque o caso Robinho é algo que já foi aí. Ele já foi condenado na Itália, ele já tá pagando pena aqui no Brasil, tá? Então a gente não é necessário a gente falar sobre essa questão do Robinho. A questão do vídeo de hoje é falando sobre a anulação da condenação do Daniel Alves, tá? Então é isso, pessoal. O Daniel Alves ele foi inocentado, né? Houve aí uma anulação da condenação. O Ministério Público já informou que vai recorrer da decisão. E assim, de fato é algo muito complicado. Complicado para a vítima, né? Complicado para a vítima porque se de fato ela sofreu esse tipo de violência, infelizmente as provas que foram coletadas não foram suficientes para poder ratificar o que ela verbalizou, a denúncia que foi feita, né? E aí, claro, mas Daniel Alves também teve ali o seu momento de contradição. Beleza, mas segundo a defesa do jogador, ele negou a princípio porque ele era casado e queria preservar ali seu casamento. Mas o que a vítima relatou e o que ela trouxe como elemento de prova não conseguiu ali encaixar. E isso acabou prejudicando ela e beneficiando a outra parte, que no caso seria o jogador, tá? Então é isso, anulação aí da condenação. Muito provavelmente Daniel Alves ele já manifestou aí a situação de que vai mover uma ação contra o clube lá do México, o clube que ele estava jogando na época, né? Não lembro qual foi o clube, se era o Pumas do México, eu acredito que era o Pumas do México. Já alegou que vai mover uma ação contra o clube, né? Acho que pela demissão, algo desse tipo, para pedir alguma indenização, não sei. Mas ele já alegou, já informou que vai mover uma ação contra esse clube lá do México e, obviamente, que ele vai tomar aí as devidas providências para poder recuperar esse valor que foi pago, né? Aí com a questão da fiança, acho que é fiança que ele pagou para poder responder aí o processo em liberdade. E todos os gastos que ele teve, todas as custas processuais, enfim. Se for comprovado que houve um erro, né, judicial, ele pode aí ter
os seus valores ressarcidos, beleza? Pessoal, encerramos aqui, falando um pouquinho sobre essa questão aí de Daniel Alves, tá? Reforço mais uma vez, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, porque isso é muito importante e ajuda bastante no engajamento do canal. Então nos dê essa força, nos dê essa moral. A gente vai estar sempre aqui, ó, postando vídeos todos os dias, falando sobre diversos assuntos, diversos temas. Nós vamos colocar aqui sempre vamos colocar aqui a nossa opinião. Não deixe de colocar nos comentários se vocês são a favor dessa anulação ou se vocês são contra. Coloque nos comentários para a gente debater sobre esse tema, beleza? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!